Graça e paz, meus amados irmãos. Muita alegria que nós chegamos nesta noite mais uma vez até você para comunicar o recado do Senhor, a palavra do Senhor ao seu coração. Esse é um momento muito especial de quando nós podemos compartilhar com você a respeito do amor de Deus. Nesses tempos que atravessamos, tempos difíceis, trabalhosos, tempos em que nós nos adaptamos aos novos momentos, mas não alteramos a profundidade do ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece inalterada, independente das circunstâncias que nos cercam. A palavra de Deus é a mesma, ela é a palavra que foi anunciada e é anunciada em todos os lugares. E esperamos em Deus que nesta noite você seja edificado pela palavra do Senhor, que a presença do Senhor possa fazer diferença na sua vida, na sua casa, você possa receber nesta noite a manifestação do Senhor sobre a sua vida, de forma que você renove a sua fé, a sua esperança, a sua confiança e a sua dependência do Senhor. Hoje nós vamos continuar tratando a respeito da primeira epístola de João, hoje no capítulo 4, e nós vamos orar agora e logo depois a gente estará lendo, nós vamos ler alguns versículos e você pode acompanhar aí. A versão que eu leio é a versão King James e você pode acompanhar aí comigo na leitura da palavra de Deus. Então nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que possa preparar o nosso coração para recebermos agora a palavra do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por essa pessoa que está sintonizada conosco neste momento, essa pessoa que está participando desse tempo, ó Deus, tão especial, e que nós podemos chegar até eles, até a casa deles através da internet. Pai, obrigado pela provisão do Senhor para esse tempo, Deus, que o Senhor possa nos permitir que nós não percamos o conteúdo daquilo que o Senhor quer nos trazer, apesar da distância física, mas o Espírito Santo do Senhor que está presente na minha vida, está presente na vida do irmão, meu irmão está presente nesta casa, que este mesmo Espírito Santo do Senhor possa agora manifestar a sua ação poderosa nesta vida, dando entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, retirar, ó Deus, os empecilhos, os obstáculos, que a nossa mente, que os nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor, que a ação do Senhor na nossa mente e no nosso espírito, no nosso corpo, nos possibilite então compreender com clareza o propósito do Senhor para a nossa vida, Deus. Que o Senhor possa ministrar a vida e a bênção do Senhor agora nesta família, nesta casa, e abrindo, ó Deus, o nosso entendimento para a palavra do Senhor, de acordo com o texto que nós iremos ler hoje, Pai. Que esta revelação escrita do Senhor, deixada para nós, possa nos dar esse entendimento da Tua vontade todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Muito bem, vamos ler o texto, primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, nós estamos já há vários encontros conversando a respeito desse livro, da importância da epístola de João para a igreja nesse tempo, nessa geração, em tempos que nós vivemos de apostasia,
do esfriamento na fé, do surgimento de falsos profetas, falsos mestres, tempo de surgimento de mercadores da fé e tanta coisa que ocorre nos últimos tempos. Então esse texto da Epístola de João, ele é muito atual para a nossa geração. Conforme nós já compartilhamos com os irmãos em outros encontros, essa Epístola de João foi escrita, era uma carta circular que estava muito evidente, né? Era lida em todas as igrejas na região da Ásia, e esse texto ele tratava de assuntos locais, mas ao mesmo tempo nos traz também os assuntos que dizem respeito à vida da sociedade como um todo em todos os tempos. Então, quando nós lemos esse texto, nós lemos a respeito da realidade da Igreja de Jesus para esse tempo, para essa geração. Nós buscamos o entendimento de como viver como igreja durante esse tempo também, e tendo essa perfeita compreensão de todos os propósitos que Deus tem então para a nossa vida. Então eu gostaria de ler com você alguns versículos na primeira epístola de João, capítulo 4, e logo após algumas considerações. Depois das considerações nós destacamos as pessoas que estão conosco ou que chegarão para estar conosco durante esse tempo também. Primeira Epístola de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Meus queridos, nós lembramos na quinta-feira passada que esse capítulo 4, João trata sobre a questão do amor no capítulo 3, chega no versículo 24, ele fala sobre a questão da obediência, da permanência no Senhor, e ele faz aqui introduz aqui um assunto falando a respeito do Espírito que ele nos outorgou. A versão que eu leio traz a palavra Espírito com E maiúsculo, exatamente para lembrar que está falando do Espírito Santo. Pois no capítulo 4, ele usa a palavra Espírito já com o E minúsculo, mostrando ao homem, a pessoas que estão se manifestando. Então ele faz aqui esse contraponto, vai tratar sobre a questão dos falsos profetas, para depois ele volta novamente ao tema do amor a partir do versículo 7, que é a ênfase da sua carta, mas ele quer alertar os cristãos a respeito do surgimento desses falsos profetas que estavam infiltrados na igreja, especialmente aquela região ali da Ásia. Estavam, no caso específico desse texto que ele trata, claro que eles estavam também em outros lugares, Paulo vai falar sobre eles também nos ensinos dele, os chamados gnósticos. Era um grupo filosófico que defendia o conhecimento acima de qualquer coisa. E dentre essas manifestações deles, eles
defendia o fato de que Jesus, ele não veio em carne, tanto é que João vai destacar isso no versículo 2. Eles mostravam que negavam a humanidade de Jesus. Nessa negação da humanidade de Jesus, eles então defendiam o princípio de que toda ação humana poderia ser imoral, profana, não geraria qualquer problema algum, porque o mais importante era o conhecimento, por isso a palavra, o nome gnósticos. Então, João vai exatamente combater esses ensinos desse grupo que estava infiltrados ali na igreja. Então, por isso que ele já começa o texto no capítulo 4, no versículo 1, ele começa chamando as pessoas de amados, ou seja, sempre quando João ele usa essa expressão em todos os seus ensinos, ele está fazendo aqui um chamado para o momento que ele tem uma comunicação muito importante para fazer. Por exemplo, às vezes nós fazemos isso em forma de saudação, de cumprimento. João aqui faz o destaque a partir de um ensinamento que ele queria trazer, alguma coisa importante que ele gostaria que ficasse bem vivo na mente deles, gravado na mente deles. Então, aí nesse momento, João então usa essa palavra exatamente para trazer a atenção deles para perto. Então, quando logo depois ele chamar a atenção deles, trazê-los para perto, para que os sentidos estivessem bem aguçados àquilo que ele iria dizer, ele então começa as recomendações dele. Primeira delas, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer pessoa que tente infiltrar na vida da igreja, não deem atenção a eles. E aí ele fala o seguinte: mas antes avaliem, provem se essa pessoa prossegue realmente de Deus. Então, um dos critérios que João vai utilizar aqui, ele vai explicar a respeito dele posteriormente, como é que é feita essa avaliação. Lá mais no final do texto, versículo 5, 6, ele vai falar a respeito disso. E aí ele diz o seguinte: olha, essa palavra de alerta a vocês é porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o que nós vemos hoje ocorrendo na igreja, no século 21, não é diferente do que acontecia nos dias de João, nos dias dos primeiros cristãos, não é diferente. Falsos profetas, eles sempre existiram, eles existirão até o dia que Jesus voltar e levar a sua igreja para estar com ele. Enquanto aqui na terra nós teremos que conviver com isso, e aí cabe então a advertência de João, no sentido de que cada situação que vivermos, que ouvirmos e chegar para o nosso meio, nós temos que estar muito atento para que nós não sejamos traídos por falsos profetas. Eles têm saído pelo mundo, eles têm infiltrado os grupos religiosos, eles têm tentado disseminar os seus ensinamentos de forma a afastar o cristão, como Paulo diz, da simplicidade do Evangelho de Cristo. E Paulo vai tratar sobre isso, dizendo o seguinte: olha, cuidado como a serpente enganou Eva. Tenham cuidado para que não sejam também enganados os vossos sentidos. Então nós temos que ter essa cautela, conforme João nos diz aqui. Versículo 2, ele diz o seguinte: é deste modo, é desta forma dessa avaliação, desta comprovação, é que vocês podem então destacar ou reconhecer o Espírito de Deus. Então ele diz aqui, olha, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, como ele está tratando de uma questão
específica ali, em que aquele grupo de gnósticos, eles enfatizavam o fato da negação da humanidade de Jesus. Então João diz o seguinte: olha, no caso específico nosso aqui, se alguém chegar com o ensinamento dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, então esse você vai negar. Aquele que confessa que Jesus veio na carne, então vamos recebê-los, porque João trata de uma questão pontual aqui no versículo 2. Quando nós tratamos aqui da questão da humanidade de Jesus, nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro que se Jesus então, ele veio em carne, ele morre pelos nossos pecados. E essa era um ensinamento que os gnósticos não aceitavam. Falar que alguém veio em carne e morreu pelos pecados, não, era o conhecimento que estava acima de tudo. Então João diz o seguinte: se nós cremos que ele veio em carne, nós temos que crer também que a carne morre, que ele morreu pelos nossos pecados, que a carne é mortal, ele morreu então. E a outra coisa que João está trazendo aqui, que quando nós aceitamos a realidade da vida de Jesus, ou da vida de Jesus em carne e da sua morte, nós também reconhecemos o amor que ele teve por cada um de nós. Só o amor de Jesus por nós faria então com que ele se entregasse na cruz pelos nossos pecados. Na sequência, ele fala o seguinte, que o espírito que não confessa que Jesus provém de Deus, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Veja o seguinte, quando ele usa aqui a palavra, ao contrário, esse espírito do anticristo, ele diz o seguinte: são opositores contra Jesus Cristo. Então, ele vai mostrar aqui para a gente que nós precisamos ter essa convicção de que Jesus, ele veio em carne, mas aquele que não confessa que Jesus provém de Deus, esse é contra Jesus Cristo. É aquilo que Jesus ensinou: aquele que não é por nós é contra nós, ou seja, é anti Jesus Cristo. Ele combate a ação de Jesus na nossa vida. Tem uma expressão aqui que João utiliza, que é a palavra confessar. Essa palavra confissão aqui, ela tem o significado de compromisso e lealdade absoluta. Então, aquele que pertence a Jesus e confessa a Jesus, que Jesus veio em carne, ele tem então esse compromisso e lealdade absoluta a Jesus e testemunha daquilo que Jesus fez. Aqueles que são anticristo, são opositores a Jesus, eles vão confessar que Jesus não veio em carne. E aí eles vão, nesse tempo, negar a ação de Jesus, negar a divindade de Jesus, mas negar a humanidade de Jesus. E aí, quando isso ocorre, há aqui uma ação do espírito do anticristo, da negação de Jesus. Quando nós então vemos o significado dessa palavra confissão, essa palavra confessar, tendo então esse sentido de compromisso e lealdade absoluta, que traz junto com ela atitudes, palavras, então nós vemos aqui a necessidade que nós temos como servo de Jesus de deixar isso muito em evidência em nossa vida. Se realmente nós confessamos que Jesus veio em carne, nós temos que professar isso para as pessoas. Isso é feito através das palavras, da atitude, mas é um compromisso de lealdade que nós temos a Jesus.
Então isso nos leva a compreender também que aquela pessoa que diz que pertence a Jesus e confessa que Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio em carne, mas ela não tem atitudes que comprovem isso, ela não tem palavras que comprovem isso, ela não fala a respeito disso para as outras pessoas. Na verdade, ela está falando alguma coisa que na prática não condiz. É uma forma de negação de Jesus. Então João continua dizendo, no versículo 4, o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então vejam, João volta aqui a enfatizar a questão dos falsos profetas, esses falsos profetas que haviam infiltrado na vida da igreja. João diz o seguinte: vós já os vencestes. Interessante que nós vivemos em um tempo onde esses falsos profetas, eles surgem de vários lugares, e você nunca vai vê-los ensinando, falando sobre esse texto de João, porque vai exatamente o contrário àquilo que eles mesmos fazem no dia a dia. Vemos nos últimos tempos o surgimento de tantos grupos religiosos, tantos pseudos pregadores, curandeiros, profetas, adivinhadores e um tanto de coisa aí. E essas pessoas têm tentado infiltrar na vida da igreja através dos seus ensinamentos nocivos. E muitas pessoas na busca de soluções imediatas para problemas que elas enfrentam no dia a dia, sejam financeiros, de enfermidade ou tantos outros, elas têm corrido atrás disso aí e têm sido enganadas na sua fé, enganadas na sua forma de viver a vida cristã, porque têm se deixado levar por esses falsos profetas. O que João diz aqui é o seguinte: vós sois de Deus. Se vocês são de Deus, vocês têm que ter uma determinação para comprovar que Deus realmente está presente na sua vida. João diz o seguinte: então vocês tendo essa convicção de que Deus está presente na sua vida, vocês têm essa força, esse poder, diz o seguinte: vós tendes, vocês venceram esses falsos profetas. Vocês venceram não por causa da capacidade de vocês, mas por causa daquele que está em vós. Porque aquele que está em vós é maior do que aqueles que estão no mundo. Então João vai descrevê-los, dizendo o seguinte: eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. A questão do entendimento da linguagem, né, da comunicação. Aqueles que estão no mundo, eles vão entender muito bem a linguagem desses falsos profetas, vão se deixar levar por elas, mas aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Veja o seguinte, nesses versículos que nós lemos, nós podemos destacar aqui duas palavras, a mesma palavra com dois significados. A palavra mundo, no versículo 3, quando nós vemos aqui a palavra falando, versículo 3, parte final dele, já está no mundo. A palavra mundo aqui, ela tem significado de terra habitada por todos nós. A terra onde nós habitamos, o lugar onde nós habitamos. Nos versículos 4 e versículo 5, a palavra mundo, aqui ela já traz um significado diferente, ela já indica um sistema político, econômico, social e religioso, ao qual pertencem todos aqueles que ainda não nasceram de Deus, inclusive os anticristos, e todos quantos vivem enganados e enganando. Vejam que, então, João ele usa a mesma palavra, dois sentidos. Versículo 3, o lugar onde nós moramos. Versículos 4 e 5, a palavra tem o significado, o mundo tem significado, então, de sistema político, religioso, filosófico, social, econômico. Então, esse sistema
mundano, ele fala esta língua mundana. É o que nós já citamos nas meditações anteriores, quando João fala a respeito disso, que o mundo jaz no maligno. E o mundo, esse sistema político, econômico, social, religioso, como sistema, ele é nocivo, ele é destrutivo, ele tem buscado afastar as pessoas da presença do Senhor. Esses sistemas têm tentado trazer às pessoas uma noção deturpada da presença de Deus, tem tentado enfraquecer a fé. Nós vemos através de redes sociais ou através de mensagens que recebemos no dia a dia, quantas palavras, quantas coisas que estão surgindo nos últimos tempos para enfraquecer a fé dos cristãos, exatamente nesse tempo difíceis que nós atravessamos. Então aqui, João chama a nossa atenção sobre a questão dos falsos profetas, desses mundanos que têm falado como quem pertence ao mundo, uma linguagem totalmente deturpada e nociva para quem serve ao Senhor. E no versículo 6, e nós concluímos nesta noite com esse versículo 6, João fala aqui, olha, nós somos de Deus. No versículo 4 ele direciona a eles, vós sois de Deus. No versículo 6 ele se inclui entre ele e diz, todos nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende, não vai entender a nossa linguagem. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vejam que João vai mostrar aqui que aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus, conhecem a Deus, ouve o que Deus está dizendo e dá ouvidos à voz de Deus, aquilo que ele já havia enfatizado no capítulo 3, versículo 24, obedecem mandamentos, permanecem nele, ele em vocês, ele em cada um de nós. Ele diz o seguinte, essas pessoas, então, elas irão viver uma vida com o Senhor de forma que o Senhor vai ser glorificado através da vida dela pelo fato da obediência. Ele diz o seguinte, e nós vamos então conseguir reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro, porque o Senhor vai nos mostrar exatamente aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. O espírito da verdade ensina a verdade, o espírito do erro seduz então ao engano, leva ao engano. Então, por isso, nós precisamos viver a cada dia a palavra do Senhor, vivendo com o Senhor, amando ao Senhor, testemunhando de Jesus, confessando Jesus com atitudes, com palavras, conforme nós falamos agora há pouco. Mas precisamos, meus irmãos, ter em evidência em nossa vida a todo momento que os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos mestres, eles vão surgir em todas as gerações. E cabe a nós entender isto, cabe a nós realmente viver esta verdade do Senhor, não nos deixando seduzir por eles através da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, por isso que precisamos entender a palavra de Deus, por isso que nós precisamos tirar tempo para ler a palavra de Deus e distinguir o ensinamento do Senhor, aquilo que é verdadeiro no que as pessoas estão nos ensinando para aquilo que é falso. Hoje, nesse tempo de transmissões ao vivo, de lives, a gente tem visto toda forma de ensinamento. Você está aqui ouvindo, daqui a pouco você ouve uma outra coisa, assiste uma outra coisa, você tem dezenas, centenas e centenas de opções em todas as redes sociais. Agora, quando você tem a convicção de quem é Jesus na sua vida, quem é Deus na sua vida, quem é o Senhor na sua vida, você vai distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é engano. Então, não se deixe enganar. Nesses tempos, muitos falsos profetas eles estarão tentando levantar para seduzir você,
para afastar você da simplicidade do Evangelho, para apresentar para você soluções mirabolantes para os seus problemas pessoais nesses tempos de pandemia. Então, que você mantenha a sua fé firmada no Senhor, que você não se deixe enganar, não se deixe levar por esses falsos profetas que se levantam a cada dia. Mantenha a sua fé firmada em Jesus, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não se deixe levar por ensinos levianos dos homens. A palavra de Deus tem que ser entendida como um todo. Não adianta você pegar um versículo isolado de um texto bíblico para tentar transformá-lo numa verdade absoluta, quando o sentido do texto ele está dizendo coisa completamente diferente daquilo que você está ouvindo. Esses dias, olhando aí algumas transmissões, alguns programas também, e alguns canais ditos evangélicos de TV, a gente ouve cada heresia, cada coisa, a pessoa pega um versículo totalmente fora do contexto, e muitas pessoas seguem aquilo porque não conhecem a palavra de Deus. A gente está vivendo esse tempo onde nós temos o acesso à Bíblia em todas as línguas, em diversas versões, nós temos muita facilidade, mas vivemos uma geração de pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de estudar a palavra de Deus. As pessoas gastam horas e horas e horas navegando em redes sociais, em tantas outras coisas, mas não estão gastando o seu tempo aprendendo da palavra de Deus, aquilo que dura para sempre. Perdemos o nosso tempo naquelas coisas que são transitórias, são passageiras, e deixamos de aproveitar aquilo que é eterno. Então, o nosso desafio desta noite é: volte para o Senhor, para a palavra do Senhor. Não se deixe enganar pelos falsos profetas que se levantam nos dias atuais. Não se deixem levar por espíritos enganadores que se levantam nos últimos tempos. Que você possa manter a sua fé firmada no Senhor. O Senhor Jesus disse que nos últimos tempos eles levantariam, e se possível fosse, enganariam até os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por esses falsos ensinos. Volte para o Senhor, volte para a palavra do Senhor, estude a Bíblia, ore, peça direção ao Senhor para Ele te dar entendimento da palavra de Deus, mas não afaste da palavra do Senhor. Que o Senhor possa te dar clareza e entendimento nesta noite. No próximo encontro, João volta então a falar sobre a questão do amor de Deus. Então a gente volta a falar um pouco mais sobre esse amor de Deus por nós, esse nosso amor para com as pessoas. Nós estamos caminhando para o final da primeira epístola de João. Faltam poucas semanas, poucos encontros, nós concluímos essa primeira epístola de João. Espero que quando nós chegarmos ao final, você esteja realmente com a sua fé fortalecida no Senhor, renovado no Senhor e firmado na palavra do Senhor, não se deixando enganar por nada neste mundo, mas vivendo o amor de Deus na sua vida, na sua casa, com aqueles que te cercam, e testemunhando, e confessando, e professando a sua fé unicamente em Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento nesta noite, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agora, Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor possa ministrar a bênção do Senhor em cada pessoa que pôde ouvir a Tua palavra, Deus. Que esta palavra do Senhor que foi nesta noite ministrada aos nossos corações, que ela fique na nossa mente, na nossa vida, que nós possamos entendê-la, que ela seja verdade em nós, Deus, que nós tenhamos firmeza em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a lembrar desses ensinamentos do Senhor, para que nós não sejamos em momento algum seduzidos por exploradores que surgem nesses últimos tempos, mas que, Pai, a nossa fé esteja no Senhor, no ensino da Tua palavra, fundamentados no Senhor. Dá, ó Deus, revelação do Teu Espírito Santo a cada coração, a cada vida agora, Pai, a cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está
ouvindo essa palavra nesse momento, seja agora aqui ao vivo, seja através do YouTube, ó Deus, que essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, sejam convencidas pelo Espírito Santo do Senhor, que elas pertencem ao Senhor, que elas vivem com o Senhor, que elas honram ao Senhor, e que, Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, esteja penetrando na mente, no coração, na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre ela, sobre a família dessa pessoa, sobre essa casa nesta noite, traz paz aos corações, restaura, ó Deus, os relacionamentos familiares. Pai, derrama a bênção do Senhor sobre aquela pessoa que está enferma, trazendo cura para essa enfermidade, abrindo as portas das soluções para os problemas que essa pessoa está passando nesse momento. Que o Senhor traga a solução vinda do Senhor para cada vida nesta noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos permita, ó Deus, ter a nossa fé sempre renovada no Senhor, que jamais duvidemos daquilo que o Senhor é e que o Senhor pode fazer na nossa vida, Pai. Abençoa a nossa nação nesse momento difícil que nós passamos, e tantas turbulências econômicas, políticas, religiosas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa permitir que a igreja do Senhor Jesus prevaleça firme nesse tempo, Deus. Que nós não nos deixemos levar pelas seduções desse tempo, Pai, mas que nós estejamos firmados no Senhor e somente no Senhor, que a nossa confiança esteja em Ti, que o Senhor possa ser a solução para a nossa vida e para a nossa nação. Nós oramos, Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós estamos, daqui a pouco a gente conclui algumas destaques que eu preciso fazer com vocês, agradecendo desde já as pessoas que estão aqui. Alguns entraram, saíram, outros permanecem, mas eu vou destacar todos vocês, estando aqui ou não. Irmão Denilson Marcelino, a Caravana Missionária da Esperança, Deus abençoe sua vida. Minu Teixeira, Deus abençoe Minu, sua vida, sua família. Douglas Pessoa, graça e paz. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares, boa noite. Paulo César, Cíntia Ferraz, Paulinho lá em Valadares também. Lourdes Costa, Deus abençoe Lourdinha sua vida. Maurício, Dioguinha, Esther. Maria Lourdes Santos Oliveira, Deus abençoe Lourdinha sua vida. Pastor Zé Valta, abração para vocês. Deus abençoe também Amanda, Priscila, Tiago, Júnior, Davi, que o Senhor possa abençoar a toda a família de vocês. Nilzinha, Vitor, lá em Divino, graça e paz, Nilzinha, Deus abençoe. Davidson Hélia, nosso primo, pastor, também lá na Igreja Batista do bairro Bom Destino, Deus abençoe sua vida grandemente. Anchile Ramos, graça e paz, minha irmã. André Tavares, Deus abençoe sua vida grandemente. Pastor Daniel Alamino Ledesma, Deus abençoe o pastor Daniel sua vida também, grandemente. Muito bem. Deus abençoe a nossa nação, né, Machile? Deus abençoe grandemente a cada um de nós. Lembrando aos irmãos que as nossas meditações, as transmissões, elas são publicadas no canal no YouTube, Pr. Paulo César de Carvalho. Ali você pode compartilhar aquele vídeo com quem você assim desejar. Daqui a pouco esse vídeo já estará publicado lá também. Alguns vídeos também de algumas ministrações anteriores, enquanto estávamos reunindo tendo a reunião presencial, estão sendo republicados e estão sendo compartilhados também no YouTube. Então você pode ter acesso a eles também lá nesse canal. Alguns vídeos devocionais também que estão ali. Também lembramos aos irmãos, quinta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos às 19 horas mais uma vez para um novo encontro, para um novo momento de estudo da palavra do Senhor. E lembrando aos irmãos que pertencem à igreja, os irmãos membros da igreja, no sentido de que nós temos
contado com a participação de vocês e que vocês continuam participando também efetivamente na área financeira, aqueles que estão depositando seus dízimos e ofertas na conta bancária da igreja, outros acham melhor entregar diretamente também aqui na igreja, e nós agradecemos a fidelidade de vocês e contamos com ela, porque nós temos os compromissos financeiros da igreja que precisam ser cumpridos, todos eles. E que você possa ter a alegria de servir ao Senhor Jesus, mesmo que durante esse tempo você não está podendo congregar. Alguns estão tendo algumas reuniões presenciais, um grupo reduzido de pessoas, mas por uma decisão da igreja a gente ainda está fazendo apenas as tradições online. Então, no tempo certo, Deus vai nos mostrar a hora certa de fazer isso, né? Deus possa te abençoar grandemente, dar uma noite em paz, te proteger, sustentar a sua vida, que você possa viver com Jesus continuamente, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, na sua casa. Honre a Jesus, confesse Jesus com suas palavras, com suas ações, em todo o seu dia a dia, que você viva com Jesus, para Jesus, honre a Jesus continuamente, e que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus a cada dia. Moeda Anacleto Cardoso, Moeda chegou agora aí, Moeda, Deus abençoe, presente, né? Importante que chegou aqui, tá? Depois eu tenho certeza que o irmão vai acompanhar o vídeo depois dele publicado, né? Como sempre, não pode fazer também, né? Deus abençoe, meu querido, um abraço para você também, Vandelúcia, Suelen, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês, a família de vocês a cada momento. Grande abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, querendo Deus, quinta-feira estaremos juntos para mais um momento. Deus te abençoe, te guarde, dê uma noite em paz, um repouso renovador das suas forças para um novo dia. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.